Fala galera, beleza? Meus queridos, nós vamos então aproveitar, já que eu estou regravando essa aula, eu vou já incluir a aula dessa semana, tá? A respeito das séries orgânicas, beleza? Então já fica tudo num pacote só. Vamos lá. Nitrilas. Começamos a aula de hoje a partir de nitrilas, porque na nossa última aula de funções nitrogenadas nós falamos de amina e também amida, ok? As nitrilas são compostos derivados do ácido cianídrico, onde nós temos a retirada do hidrogênio e a entrada de um radical carbônico conectado a ele, certo? Sendo assim, todas as nitrilas apresentarão essa estrutura ao final do seu composto, além do seu radical carbônico. Como é que fica a nomenclatura para as nitrilas? Nomenclatura oficial, nomenclatura da IUPAC, nomenclatura do hidrocarboneto, tá? Etano, propano, metano, butano e assim por diante, propeno, butino e a finalização em nitrila, tá? Então hidrocarboneto mais o sufixo nitrila. Se for a nomenclatura usual, isso passa a ser chamado de cianeto, né? Como eram lá nos sais do ácido cianídrico, nós também tínhamos essa nomenclatura cianeto. Só que agora, ao invés de estar conectado a um metal que veio da base, esse CN estará conectado a um radical carbônico. Então nós teremos aqui o cianeto de, e aí o nome do radical terminado em ila. Cianeto de metila, propila, etila, butila e assim por diante. Essas são as duas nomenclaturas para as nitrilas, uma oficial e a outra usual. Beleza? Colocando aqui exemplos, exemplos. Primeiro exemplo, vamos pegar esse composto bem simplinho, bem tranquilinho, para nós colocarmos a nomenclatura. Muito cuidado com a parte de nomenclatura, principalmente falando da nomenclatura usual, porque quando você compara, tá? Quando você compara na nomenclatura usual o seu radical com o radical na nomenclatura oficial, aparentemente teve um carbono que desapareceu aí, né? Porque nós tínhamos o et e aqui nós temos o met, tá? Por que que isso acontece? Isso acontece por conta deste CN, ó. Quando nós falarmos da nomenclatura usual, ao falar cianeto, nós já estamos pegando o CN como um todo. E esse é o único radical que sobra. Já na nomenclatura oficial, todos os carbonos, inclusive este carbono da nitrila aqui, ó, acaba entrando na cadeia, tá? Por isso dessa diferença na hora da nomenclatura oficial e da nomenclatura usual. Nome para esse composto vai ficar met, tá? Met, et, então vai ser o etanonitrila. Et porque são dois carbonos, an porque tem ligação simples, O porque eu trato esta parte como hidrocarboneto, mais sufixo nitrila. Tá? Então, etanonitrila. Essa é a nomenclatura oficial para este primeiro composto. Nomenclatura usual. Como é que nós ficamos aqui? Cianeto, tá? Cianeto, então esse C-N é pego como um todo, ele vai ser o cianeto. Por isso que aparentemente um carbono desaparece, porque na hora de colocar o radical, este carbono da nitrila não entra, tá? Porque ele já entra aqui no nome cianeto. Então, cianeto de, e aí o radical com apenas um carbono é o radical metil. Como isso termina em ila, portanto, nós temos o cianeto de metila, ok? Cianeto de metila. Senhores, muito cuidado. A UEM já colocou uma questão envolvendo este cianeto de metila, tá? Falando que se você pegasse a estrutura principal, tá? A estrutura principal, haveria apenas um carbono. Então tomem cuidado, porque ele sempre vai tentar induzir você ao erro. Sempre ele vai tentar dar nomenclatura usual e falar de uma cadeia com um carbono a menos. Fiquem atentos e não se esqueçam que essa palavra cianeto já inclui um carbono e o nitrogênio, certo? Segundo exemplo aqui do lado, nós temos uma cadeia carbônica com 3 carbonos, 1, 2, 3. Então ficamos com prop.
Existe uma ligação dupla entre os carbonos em... Ué, professor, mas não tinha que ter número para indicar que ele está na posição 2? Pois é, teoricamente precisa, mas aqui especificamente não. Por qual motivo? Porque o carbono da nitrila ele já faz uma ligação tripla. Significa dizer que para ele atingir as 4 ligações, só falta uma. Então é impossível que exista uma ligação dupla aqui, ó. É impossível. Sendo assim, qual é o único lugar que sobra para que essa ligação dupla exista? Entre esses dois carbonos, entre o carbono 2 e o carbono 3. Tá? Por isso que nós não colocamos número, porque não existe uma outra opção. A única opção para a ligação dupla existir nesta cadeia é na posição do número 2. Tá? Então, propeno, met, et, prop, ligação dupla em, como eu trato ele como um hidrocarboneto, termina em O. Então, propeno, o C, tripla N, ou direto CN, nitrila. Tá? Propeno-nitrila. A nomenclatura usual para esse cara, qual é a nomenclatura usual dele? A nomenclatura usual é cianeto de etenila. Apesar dessa ser a nomenclatura usual, ela é pouco utilizada. A nomenclatura usual mais comum é essa aqui de baixo. Por quê? Porque nós teremos aí o radical vinil. Ó. Tá? Então eu pego isso como cianeto. Qual radical que sobra? Sobra o CH2, dupla CH. Esse radical ele é chamado de vinil. Tá? Vocês vão ver isso lá no final do ano, quando nós entrarmos em polímeros. Vamos falar sobre o policloreto de vinila. Tá? Policloreto de vinila. O policloreto de vinila apresenta esse radical ainda ligado ao cloro. Tá? Isso acaba depois formando um polímero. Como este material ficou muito famoso, muito utilizado, foi dado então o nome usual para o etenil, simplesmente de vinil. Tá? Vinil. Como aqui nós temos a terminação ila, então nós teremos o cianeto de vinila. Tá? Cianeto de vinila. Esse cara pode ser popularmente chamado de acrilonitrila. Tá? Acrilonitrila. A acrilonitrila é muito utilizada na fabricação de tecido sintético. Tá? Fiozinhos fininhos para colocar naquelas blusas que são gordinhas, para colocar em edredom. Tá? Então ele é utilizado aí para a indústria, tá? De produção de roupa ou então de cama, mesa e banho, digamos assim. Tá? Muito, muito utilizado nessa indústria para a produção de equipamentos que protejam do frio. Não se esqueçam, é um tecido sintético, tá? Tecido sintético. Estas são as nitrilas. Nós vamos seguir agora e falar sobre as isonitrilas. Qual é a diferença entre uma nitrila e uma isonitrila? É a posição que nós teremos aqui invertida do carbono com o nitrogênio. Por quê? Porque nas nitrilas nós temos o C e depois o N, tá? Carbono e nitrogênio. Aqui nós temos a inversão. Nós temos primeiro o nitrogênio e depois o carbono, tá? A ligação que ocorre entre eles é uma ligação dupla e aí uma dativa para o carbono. Sendo assim, o nitrogênio ainda pode fazer a ligação dele a um determinado radical, tá? Nós chamamos isso aqui, ó, nós chamamos esse grupo de carbilamina, ou chamado também de isocianeto, tá? Carbilamina ou isocianeto. É bom você lembrar desses nomes, porque eles serão utilizados respectivamente na nomenclatura oficial e na nomenclatura usual, tá? Nomenclatura oficial e nomenclatura usual. Vamos lá, vamos a um detalhe importante antes de falarmos da nomenclatura. Você pode converter, tá? Você pode converter uma isonitrila em uma nitrila através de aquecimento. Se você tiver isonitrila sendo aquecida, você passa ela para nitrila, tá? A nitrila é um composto mais estável do que a própria isonitrila. Vale lembrar disso se você vai fazer uma prova específica, se você vai fazer uma prova que cobra bastante orgânica, como é o caso da UEM,
tá? É bom a gente ter essa informação guardada. A isonitrila e a nitrila. Uma é mais estável do que a outra. As nitrilas são mais estáveis do que as isonitrilas. Muito bem. Agora sim, nomenclatura. Nomenclatura da IUPAC, que é a nomenclatura oficial. Coloco o radical, né, que está conectado, mais a carbilamina. Tá? Então, radical conectado a carbilamina. Se for uma nomenclatura usual, ao invés de chamar isso de carbilamina, nós vamos chamar de isocianeto. Então vai ficar isocianeto de, e aí o radical terminado em ila. Tá? O radical terminado em ila. Então, exemplo. Esse radical tem um carbono, tá? E isto é a carbilamina. Professor, eu não vou contar esse carbono na cadeia principal. Você vai contá-lo na cadeia principal, mas não para colocar a nomenclatura. Né? Por quê? Porque para colocar a nomenclatura nós chamamos isso aqui tudo de carbilamina. Tá? E aí eu primeiro coloco o radical e depois sigo com a carbilamina, diferentemente do que acontecia nas nitrilas, em que esse carbono estava aqui à esquerda e ele entrava na cadeia, tá? Na nomenclatura. Então atenção, porque aqui isso não acontece. Radical com apenas um carbono, metilcarbilamina, tá? Metilcarbilamina. Essa é a nomenclatura oficial e o PAC que nós temos. Aqui embaixo, isocianeto de metila. Por que isocianeto? Porque se isso passa para uma nomenclatura usual, deixa de ser carbilamina e passa a ser chamado de isocianeto. Esse isocianeto está conectado ao radical metila. Então, por isso que fica isocianeto de metila, tá? Isocianeto de metila. Aqui do lado tem um outro exemplo com apenas um carbono a mais. Então, nós temos met, et, ligado à carbilamina. Por isso que o nome do composto fica etilcarbilamina, tá? Etilcarbilamina. Se for a nomenclatura usual, isso é o isocianeto e esse radical é o radical etila. Então, nós teremos o isocianeto de etila. Okay? Essas são as nomenclaturas para a função isonitrila. Gravem muito bem esse nome, ele é esquisito, mas ele é importantíssimo. Tá? Isso aqui é muito cobrado durante as provas para identificação de funções. Tá? Anotem aí no cantinho. Seguindo. Chegamos à última função nitrogenada, que são os nitrocompostos. Os nitrocompostos eles aparecem com grande frequência tanto nas funções nitrogenadas, mas principalmente nas reações orgânicas. Nós vamos falar sobre reações de substituição em anel aromático. E uma das principais reações de substituição em anel aromático é uma nitração, quando você utiliza um ácido nítrico para substituir um hidrogênio do anel por um grupo NO2, que é um grupo nitro, dando origem a um nitrocomposto. Tá? Os nitrocompostos, então, como eu já citei, são derivados do ácido nítrico. Na hora da reação orgânica, nós vamos separá-los dessa forma, tá? Ficando com essas cargas e aí fazendo a substituição. O hidrogênio vai se ligar à hidroxila, forma água, e isso entra na cadeia carbônica. Não vou especificar aqui agora, porque não é o momento. Tá? Nós vamos entrar em reações orgânicas ainda, então fiquem tranquilos. Ao formar esse composto, nós teremos um radical conectado ao NO2. Se você prefere, ao invés de anotar NO2, você pode representá-lo dessa seguinte forma. Só lembrando, se você for fazer vestibular, tá? For fazer vestibular, estado de São Paulo e etc., você tem esta representação. Tá? Por quê, professor? Porque o pessoal, né, da prova do estado de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, acaba considerando que a ligação dativa ela não existe. E o que nós temos aqui é uma simples ligação entre esses dois átomos. Tá? Essa é a única diferença. Mas, para a grande maioria das provas do Brasil, principalmente as que estão próximas a nós aqui, a cobrança não é dessa forma. Tá? Nós trabalhamos aqui com esse conceito da ligação dativa. Tá? Então não estranhem se você visualizar isso aqui em alguma questão. Mas o mais comum é colocarmos esse NO2.
Nomenclatura. Aqui nós temos apenas nomenclatura oficial, nitro, que é para falar sobre o NO2, mais hidrocarboneto. Tá? Então, o meu grupo nitro vai se comportar como um radical e a cadeia principal eu cito como um hidrocarboneto. Aqui tem um exemplo, nitrometano. Se você já assistiu Velozes e Furiosos 4 ou 5, não lembro, o que a Letty teoricamente morreu, né? Mas na verdade depois ela perdeu sua memória. Você sabe que o Toretto vai atrás e descobre na cena do crime que o cara estava utilizando nitrometano, tá? No tanque de combustível. E aí ele fica pistola, fala umas besteiras lá e segue o fluxo. Tá? Por que o cara estava utilizando nitrometano como aditivo de combustível? Porque ele tem um alto poder detonante. Esse alto poder detonante acaba aumentando, tá, a força, a energia liberada para o motor, o que teoricamente aumenta a potência desse motor. Tá? O carro tunado. Porém, isso aqui pode causar, sim, altas concentrações, grandes problemas, tá, no seu motor. Isso pode causar, vai entortar o cabeçote, vai dar problema na junta, se não estourar o motor. Tá? Mas saibam que o nitrometano pode ser utilizado como aditivo detonante. Tá? Essa é uma exclusividade do nitrometano? Não. Isso não é uma exclusividade do nitrometano. Nós vamos ver que os nitrocompostos têm essa característica detonante. Tá? Eles apresentam esta característica detonante. Não apenas o nitrometano. E por que nitrometano? Porque eu tenho o NO2 ligado ao carbono. Como eu trato ele como um hidrocarboneto, um carbono match, obrigatoriamente só tem um carbono, eu tenho ligação simples, não tem como fazer ligação dupla com carbono só. Se eu trato como um hidrocarboneto, termina em O. Por isso, nitrometano. Tá? Nitrometano. Já aqui do lado, nós temos um composto nitroaromático, ou um nitrocomposto aromático, como é o caso do nitrobenzeno. Tá? Nitrobenzeno, utilizado como catalisador em algumas reações e tem o seu caráter levemente explosivo também. Não tanto quanto o nitrometano, mas apresenta este caráter. Tá? Além disso, vamos dar uma olhada aqui do lado, ó, sobre o que eu estava falando com vocês desse caráter explosivo. Tá? O que é esse caráter explosivo? Quando nós temos aí, dentro de um composto, 2 ou mais grupos nitro, nós temos um caráter explosivo altíssimo para este composto. Tá? Então, sempre que você tiver 2 ou mais grupos nitro, você apresenta um altíssimo caráter explosivo, um caráter detonante. Tá? Detonante. Senhores, o mais famoso que nós temos aqui é o TNT, né? O 1,3,5, né? E aí tem o 2-metil aqui ainda, ó. Trinitrotolueno. Tá? Geralmente a gente nem representa os números para ele. Por que, professor, que a gente nem representa os números? Quando nós entrarmos em química orgânica, na parte de reações, vocês vão perceber que isso é um ortoparadirigente. Então significa dizer que meus radicais só podem entrar na posição orto, 1 e 2, e na posição para, 1 e 4. Tá? Por isso que a gente acaba nem citando o número na grande maioria das vezes, porque essas são as únicas opções para o meu nitro entrar, tá? Com facilidade. O trinitrotolueno, chamado de TNT, é um explosivo muito potente, tá? Utilizado para detonação de pedreiras, quando nós temos que construir estrada e desobstruir, tá, essas rochas que estão lá. Isso é feito com TNT, com trinitrotolueno. Um outro explosivo muito importante que apresenta a função nitro é a nitroglicerina. A nitroglicerina é um detonante, é um explosivo líquido, extremamente reativo e muito poderoso. Tá? A nitroglicerina, ela é muito poderosa. Poucos gramas de nitroglicerina já nos fornecem
uma quantidade de energia gigantesca. Tá? Então esses são dois exemplos aí, o TNT, que é o trinitrotolueno, e a nitroglicerina, são exemplos de nitrocompostos, tá? Com 2 ou mais grupos nitro, e tem esse caráter detonante, esse caráter explosivo. Maravilha? Ok? Senhores, aqui nós finalizamos as funções nitrogenadas. E antes de falarmos sobre isomeria, nós precisamos falar sobre as séries orgânicas. São 3 séries: homóloga, isóloga e heteróloga. Vamos dar uma olhadinha nessas séries orgânicas. Começando pela série homóloga, tá? Pela série homóloga. Particularmente a série homóloga e a série heteróloga são as mais simples de nós identificarmos, tá? Lembra que esse homóloga vai significar homo mesmo, então mesma função, apenas com mudança na cadeia, tá? Apenas com mudança na cadeia. Ah, que mudança é essa? Pelo tamanho da cadeia. Você vai aumentar. Como assim? Vamos lá. Compostos, tá? Compostos de uma série homóloga são compostos de mesma função orgânica, mas que eu vou diferenciá-lo pelo tamanho da cadeia. A gente costuma falar que essa diferenciação é feita por CH2, ó. Porque do metano eu adiciono CH2, vira etano, adiciono CH2, propano, adiciono CH2, butano e assim por diante. Então você vai aumentando, tá? De CH2 e CH2, você aumenta a sua cadeia, tá? Isso. Metano, etano, propano e butano são substâncias pertencentes à mesma sequência ou à mesma série homóloga. Isso não acontece só com os hidrocarbonetos, tá? Isso pode acontecer com elementos, ó. Isso pode acontecer com compostos de funções químicas que não sejam hidrocarboneto. Por exemplo, ácido carboxílico. Eu tenho um ácido carboxílico com um carbono, ácido metanoico. Adiciono um CH2, vira ácido etanoico. Adiciono um CH2, ácido propanoico. Adiciono um CH2, ácido butanoico. Então, obrigatoriamente, eles devem apresentar a mesma função química e a diferença entre eles é o aumento, tá, de CH2 que eu tenho nas cadeias. Tá? Então, eu posso afirmar que ácido metanoico, ácido etanoico, ácido propanoico, ácido butanoico são todos compostos de uma mesma série homóloga, tá? De uma mesma sequência homóloga. Falando da isóloga. A isóloga, lembra desse iso? Cadê? Lembra desse iso, e esse iso vai fazer referência, tá, a uma mesma cadeia. Porém, além de fazer referência a uma mesma cadeia, tá, vai fazer referência aqui a uma mesma função. Então, compostos de uma série isóloga, eles são compostos de uma mesma função, com uma mesma cadeia. Tudo igual. Lembra de iso? Iso é igual. Então, tudo aqui é igual. Mesma função e mesma cadeia. Porém, o que vai mudar? Vai mudar a quantidade de H2. Como assim? Nós vamos mudar a insaturação. Tá? Então, por exemplo, nós temos o propino, adicionamos H2, chegamos ao propeno, adicionamos H2 e aí chegamos ao propano. Então nós podemos falar que propano, propeno e propino são compostos de uma mesma série orgânica. Que série que é essa? Uma série isóloga, que apresentam a mesma cadeia carbônica, a mesma função, tá? O mesmo número de átomos de carbono, me perdoem, a mesma função, e aí automaticamente vão se diferenciar pela quantidade de H2. Se você pegar as fórmulas aqui, ó, você tem o C3H8, C3H6 e o C3H4, tá? Pode notar que essa variação é justamente a quantidade de H2 que nós temos. Série isóloga. E por último, tá? Por último, mas não menos importante, a série heteróloga. Lembra que ela é hetero,
heterodiferente. Então, nós teremos funções orgânicas diferentes aqui. Tá? Tanto é que eu coloquei um exemplo, ó, hidrocarboneto, álcool, aldeído e ácido carboxílico. Então, heteróloga, heterodiferente. Então, diferente função orgânica, porém com a mesma cadeia carbônica. Tá? Então, diferença entre a homóloga e a heteróloga. Homóloga, mesma função, muda a cadeia. Heteróloga, função diferente, porém mesma cadeia, ok? Essa é a diferença entre a heteróloga e a homóloga. Eu peguei aqui, ó, compostos com 2 carbonos, tá? Compostos com 2 carbonos na cadeia. Então, 2 carbonos, tá? Essa é a cadeia carbônica principal, e ele é um hidrocarboneto. 2 carbonos, e isso é um álcool. 2 carbonos, e isso é um aldeído. 2 carbonos, isso é um ácido carboxílico. Então, significa dizer que todos apresentam 2 átomos de carbono. Porém, são de funções químicas diferentes. Logo, pertencem a uma série, pertencem a compostos de uma série heteróloga, tá? Uma sequência heteróloga ou série heteróloga. Então, são três, cuidado com os nomes. Né? Homóloga, mesma função com mudança na cadeia carbônica. Como assim mudança? Eu vou aumentando a cadeia carbônica, vou colocando CH2 e vou deixando essa cadeia maior. Isóloga, mesma função, mesma cadeia. O que muda? Insaturação. Ligação tripla, ligação dupla e ligação simples. Tá? Isóloga. E heteróloga, a cadeia agora é que é a mesma e eu mudo a função química. Tá? É o contrário da homóloga, a nossa série heteróloga. Aí, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, bom descanso, bons estudos e até a próxima. Falou!